Com isto eu quero dizer para vocês que servem o Senhor que a gente não pode parar, irmãos. A gente deve continuar. Quem um dia vai dar limites para o tempo da gente servir a Deus é o nosso próprio Senhor. Não pare nunca. Não crie acostamentos na tua vida e comece a encostar, comece a caçar desvios. Não faça isso. Nós precisamos continuar glorificando o nosso Deus onde a gente está, sendo ousado para falar dele, onde a gente tiver oportunidades para falar dele. Então, olha, o perigo da negligência, nós vamos ligar isto com estas realidades. Nós não podemos negligenciar, acomodar, parar. Precisamos continuar, encontrar forças no nosso próprio Senhor. Conforme o irmão Rogério me disse, o Deus que me livrou da primeira etapa é o que vai continuar fazendo. E é verdade, é Ele quem nos dá toda a ajuda. E nós precisamos estar firmes nesta batalha nossa. Eu quero ler com vocês os nossos primeiros versículos. Eles, na verdade, não são o texto que nós vamos usar, mas aos Hebreus, capítulo 10, verso 37... até o verso 39, diz assim a palavra de Deus, irmãos, olha, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, este texto, ele é justamente como se fosse chamando a nossa atenção para este compromisso que nós temos. A nossa espera, irmãos, a nossa grande vitória é neste dia, que aquele que está para vir, que está chegando, não tardará, diz o texto, é ali que vai ser a nossa vitória. Aqui não, aqui são as lutas e... o irmão agradeceu pelas chuvas, pelas bênçãos, o outro agradeceu pelo pão. Sim, Deus faz tudo isso, mas a grande vitória nossa será na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conclui, dizendo que o justo vive por fé, mas não podemos nos retirar, não podemos voltar para trás, não podemos parar, nós devemos continuar. E aí ele então afirma, mas nós não somos daqueles que se retiram, mas daqueles que continuam. Amém, irmãos? Amém. E deve ser assim as nossas vidas no servir ao Senhor. Agora sim, eu convido vocês para a Carta aos Hebreus também. Eu estou aqui apaixonado por esse livro, que nós começamos a estudar ele com a igreja. Mas essa mensagem ela é nova, tá bom? Não é requentada não, tá bom, irmãos? Mas é maravilhoso esse livro. Nós estamos apenas na introdução, passamos apenas pelo capítulo 1, mas hoje eu quero estudar capítulo 2 com vocês, apenas os 3 primeiros versos. Aqui vai estar todo o nosso ensino. E diz assim a palavra de Deus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus em oração. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de poder rever os nossos amados irmãos e ver que eles continuam firmes, e o nosso desejo nesta noite é para que as nossas baterias sejam novamente recarregadas, para que a gente continue te servindo em todo momento. Nesta hora que nós já lemos a Tua palavra, pedimos ao Senhor toda a instrução, para que o Teu povo seja edificado,
pessoas que por acaso ainda não conhecem da tua verdade, pudessem conhecer nesta noite, Pai. É o nosso rogo, com perdão dos nossos muitos pecados, nós rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, eu quero assim começar pelo fim, mas depois nós vamos falar muito desse versículo 3, mas eu preciso começar por ele. E quero que você leve este conselho para sua casa. Nada é tão especial e maravilhoso quanto esta tão grande salvação que está sendo apresentada aqui. Nada. Tá certo? Não faça barganha com nada desta vida para que isso pudesse te alegrar mais do que essa tão grande salvação que nós temos aqui. Nada, mas nada mesmo. É importante o nosso trabalho, é importante a nossa casa, é importante os nossos filhos, e etc, etc, etc. Mas nada é tão grande quanto esta salvação do Senhor. É ela que nós precisamos tratar e cuidar dela dentro da nossa vida. Sabe? Todo esforço, toda alegria que nós pudéssemos encontrar para poder se apresentar diante do Senhor. Por isso há um convite aqui no versículo 1, uma convocação, que ficasse muito claro para nós, irmãos. Ele diz assim que esta salvação, ela é tão maravilhosa e grande, mas o conselho que é dado aqui, o convite que é dado aqui, talvez a gente pense, não, isso é para hebreus. Nós estamos vendo lá a luta dos hebreus por aceitar este evangelho, e eles têm os problemas deles até hoje por conta daquele Cristo servo que veio, não é? Mas o conselho é para os hebreus? Sim, é para os hebreus. O conselho é para os descrentes, por acaso? Sim, é um conselho para os descrentes. Mas ele é também um conselho para crentes. É para este motivo que eu chamo a sua atenção. Irmãos, este texto aqui, esses 3 versículos aqui, olha, ele é muito sério. Por quê? Porque ele está falando da possibilidade de haver negligência do nosso servir ao Senhor. Você percebeu todo o texto? Ele está chamando um alerta aqui pela possibilidade de negligência. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitos são os motivos para que a gente possa negligenciar esta tão grande salvação. Para que a gente possa deixar o caminho do Senhor. Para que a gente possa criar tantas outras coisas nas nossas vidas, deixando esse caminho do Senhor. Então, aqui o texto mostra que há um grande temor da parte do autor, e especialmente da parte do Senhor, porque essa palavra é inspirada por Deus, que pudesse haver um descuido da parte daqueles que têm ouvido, não é? Irmãos, o descuido, isso pode causar uma perda eterna em nossas vidas. Sabe? É importante a gente pensar nisso. Quando isso acontece em nossas vidas, pode acontecer uma perda eterna. Se vocês se lembram do Hebreus 10, 39, ele fala que nós não somos aqueles que se retiram para a perdição. E aqui no nosso texto, no versículo 2, ele diz que, o finalzinho do 2 aqui, olha, que transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Então, para esse fato, eu quero chamar a nossa atenção, que a gente não pode descuidar pelo meio do caminho. Ele começa o versículo 1 dizendo, portanto. Essa palavra portanto aqui, ela sempre precede alguma aplicação ou conclusão daquilo que foi escrito. Então, depois do que foi escrito, então ele entra com o portanto para dizer, olha, agora eu tenho uma afirmação para fazer sobre o assunto.
Se você, olha, do lado aqui, olha o versículo, capítulo 1, verso 1 de Hebreus. Diz assim a palavra: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha, irmãos, percebe qual foi a preocupação do Senhor Deus? Ele mandou os seus servos fiéis para que dessem o seu recado, mas não contente com isso, ele disse: olha, eu preciso mandar. Isso foi planejado desde o princípio, não é que no meio do caminho ele fez isso. Mas veja que o Senhor manda o seu próprio Filho para dar o conselho, não é? Então olha aqui como isso é maravilhoso. Portanto, então agora ele entra no portanto. A questão é essa: como é que nós podemos negligenciar todo esse conselho, toda esta tão grande salvação que nos é dada? Não podemos, tá certo? Talvez você que me ouve está pensando nisso: não, vou dar um tempo. Você já viu gente dizer, já fui crente? Como que é isto? Não pode acontecer isso em nossas vidas. Eu já estive mais animado. Isso é um fato. Nós vivemos, muitas vezes oscilando, mas isso não quer dizer vou estacionar, vou pegar um atalho porque o caminho é longo, eu vou pelos atalhos. Não tem como sugerir esta possibilidade. E no versículo 1 ainda ele continua dizendo: portanto, convém-nos. Quem são essas pessoas aqui? Poderíamos fazer uma pergunta. Ele está dizendo: convém-nos. São hebreus? Sim. Mas convém-nos diz respeito a todos aqueles que têm ouvido. Porque, olha a conclusão: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Então isso não é para judeu, é para aquele que tem ouvido da palavra de Deus. Nós todos temos grandes responsabilidades. E veja mais um detalhe, que ele diz: convém-nos e não convém-vos. Percebe? Por que ele faz isso? Porque o próprio autor, isso pode ser o pastor, pode ser o diácono, pode ser o evangelista, pode ser o professor de escola bíblica, estamos todos incluídos. É por isso que ele diz: convém-nos, se colocando no meio aqui. Irmãos, coisas maravilhosas nós temos ouvido a respeito da graça de Deus, amém? Isso não é pouco, não é? Você já ouviu da história de que o próprio Deus, em forma de homem, desce nessa terra para poder morrer um dia numa cruz, para nos purificar dos nossos pecados? Olha, isso é coisa maravilhosa. Isso é coisa que a mente de uma pessoa que não conhece a Deus, o que está falando? Mas nós temos ouvido isto. Nós não podemos então desperdiçar esta graça que nós temos oportunidade agora. Agora, irmãos, falando sobre negligência, é de uma tristeza muito grande quando a gente vê pessoas que começam a se interessar pelo Evangelho, fazem profissão de fé e depois resolvem negligenciar esta tão grande salvação. Talvez vocês tenham pessoas aqui desse jeito. Talvez já passaram muitos por aqui que fizeram isso, negligenciando a salvação. Irmãos, isso é de uma tristeza que não tem tamanho. E sabe, isso a gente vê pela rua com uma alegria tão grande. Foram iludidos por muitas coisas. Eu não quero tratar das coisas, mas muitas vezes, olha, têm oportunidade e deveriam pegar firme e atentar para esta tão grande salvação, e no meio do caminho brecam. Nós temos pessoas lá em Sul assim. E isso é de uma tristeza tão grande, amém, irmãos?
Ora, não tem coisa mais triste para a gente de ver pessoas que estavam firmes no caminho e agora resolveram que querem dar um tempo, porque acharam coisas desse mundo mais interessantes do que servir ao Senhor. Quantos há, irmãos, em cujas mentes o Evangelho foi pregado, foi derramada a graça de Deus para que pudessem compreender a palavra, mas não deram atenção. E eu vou te dizer uma coisa, o fim é o naufrágio na fé. Se não retornam, se não querem, é um naufrágio na fé. É perdas, é tragédia espiritual. Mas o verdadeiro crente, esse não apostata da fé. Amém? Sim, o verdadeiro crente não apostata da fé, ele continua. São as palavras de Hebreus 10:39. Mas nós não somos daqueles que param, nós continuamos, ele está afirmando, não é? Irmãos, o que nós vemos com lamento é que muitos parecem ter crido, andam com a gente, se passam por crentes, cantam como os crentes e falam como os crentes, mas pelas decisões que tomam parece que nunca tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor. É um lamento, é de muita tristeza. Não houve, parece que, um arrependimento sincero em seus corações, e o nome disto é negligência. Por isso que nós estamos tratando do perigo da negligência. Não para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão ouvindo. Longe da comunhão com os irmãos. Já vi gente dizer isto. Eu estou até melhor. Você já ouviu alguém falando assim quando está rebelde? Você está longe dos irmãos. Não, eu estou até melhor. Acabou as fofocas, mas eu vou dizer uma coisa para você que me ouve: nós não estamos somente longe dos irmãos, nós estamos longe do Senhor, se a gente negligencia a sua verdade. E isso é um lamento, isso deve ser um lamento em nossas vidas. E ele continua no verso 2, o aviso aqui continua, olha, ele diz: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele está fazendo uma referência da presença dos anjos, quando a lei foi dada. Olha Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 53, vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a aguardastes. Se você olhar aí, tem uma referência de Deuteronômio, capítulo 33, verso 2, que lá já dizia isto, tá? Não quero entrar no mérito da questão, mas o que nós estamos vendo aqui é que não importa a voz de quem é que falou, não é? Isso pode ser os anjos, conforme disse aqui, pode ser os profetas que nós vemos aqui no capítulo 1, verso 1, fala do profeta, que Deus mandou o profeta. Isso pode ser os apóstolos, pode ser os evangelistas, pode ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1, novamente, ele diz que nos últimos dias o Senhor falou-nos por meio do Filho. O que importa é a conclusão. É a conclusão que a gente deve tirar daqui. E se você percebeu aí, ele fala de transgressão. Lá houve negligência, porque eles transgrediram e desobedeceram. Não é? E só para uma maior clareza, transgressão descreve a violação deliberada de uma lei conhecida. Bom, eu não vou tratar com advogados, mas essa é uma transgressão, que você então desobedece aquilo que está escrito. Esta é uma transgressão. A desobediência é o pecado por omissão,
Quer dizer, a gente sabe como que é que funciona, mas a gente opta por não ser obediente naquilo que está escrito. Irmãos, então veja o perigo. Eu quero chamar a atenção para o perigo, porque ele está dizendo que onde houve transgressão e desobediência, automaticamente houve justa retribuição por conta destes pecados. E tanto transgressão quanto desobediência é negligência. É o nosso assunto aqui. Ora, na lei, lembram da lei? A lei, muitos pecados era passivo de morte, aquele que cometia os pecados. Lembram disto? Não é assim? Quem matar, por exemplo, né, seria morto também, etc, etc. Mas tem os outros pecados que nós podemos chamar de pequenos. Não podemos chamar de pequenos pecados. Pecado é sempre pecado. Tem pecadinho e pecadão, né? Eles podem ter peso diante de Deus, mas são todos pecados. Os demais dos pecados, irmãos, olha que interessante isso. Exigia-se a morte de um substituto. Um animal inocente pagava por aquilo que estava sendo cometido. Percebe? Então ele vem com a conclusão para o verso 3, dizendo: se lá quando houve transgressão e desobediência, eles receberam justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha, irmãos, o argumento continua aqui. Ele está dizendo isso: olha, se lá eles não escaparam, como é que nós vamos escapar? Se nós negligenciarmos tão grande salvação. Irmãos, esta conclusão aqui, ela abrange mais uma vez todos aqueles que estão ouvindo. Sejam hebreus, sejam descrentes e sejam crentes, desde que estejam ouvindo. Por isso a importância da gente não ser somente ouvinte, esqueci disso, mas nós devemos ser praticantes da verdade, sendo zeloso na prática da verdade. Olha, se esta mensagem aqui ela é para todos nós, e ele diz: não escaparemos se nós tratarmos com desprezo aquilo que nos é dado, que nós já temos ouvido. Esta é uma tão grande salvação. Mais uma vez eu digo para você, não tem nada maior do que esta tão grande salvação. O que nós vamos colher dela no futuro para a eternidade, isso é muito grande. Nós, na verdade, não temos nem noção do que é isto. De tão grande que é esta salvação. Ela é imensurável que a gente não tem como medir. Ela é tão grande quanto o amor daquele que nos deu esta tão grande salvação. Conhece o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16? Conhecem? Podem me ajudar aqui? Todos? O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é o mundo? São as almas. Não é este mundo que nós temos aqui, ainda que este mundo, a Bíblia diz que ele geme por conta do pecado, né? Do homem pecador que habita nele. Não, irmãos, esse mundo são as pessoas. Foi o cuidado de Deus para estas pessoas. E o que significa deu o seu Filho unigênito? Porque é assim, né? Tem muitas mães, pais, né? Não, eu vou dar meu filho porque é melhor que ele esteja lá, né, com alguém. Isso é maravilhoso. Mas esse deu aqui, deu para ser moído numa cruz. Amém? Então, esta tão grande salvação, ela é compatível com o amor daquele que fez esse sacrifício por nós.
Então, em vez de nós subirmos naquela cruz e, olha, se nós vamos para a cruz, nós morreríamos como malditos. Não, morreu agora. Não, era o custo da nossa vida, da nossa vã maneira de viver. Então, o nosso Senhor sobe por nós naquela cruz. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Isso completa esta tão grande salvação que nós estamos falando. Esta tão grande salvação, ela é grande por muitos motivos. Ela é grande em seu alcance. Porque ela não foi destinada somente a Israel. Olha que coisa maravilhosa. Todas as nações, irmãos, têm acesso a essa tão grande salvação. Começa pela promessa, né? Esse verso não está aí. Gênesis 12, 3. Mas foi dada uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá? O plano de Deus, ele é eterno. Ele não começou em Cristo, ele não começou em Abraão, ele já era. Né? Mas o Evangelho de Marcos, eu vou usar aqui esse recurso, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho da graça de Deus a toda criatura é aquilo que nós temos ouvido, né? Para a gente não perder o foco. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, também diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este é o final da obra de Deus, até os confins da terra. Isso me faz lembrar do pastor Steve. Pastor Steve, numa pregação, ele dizia assim, que quando ele chegou aqui em Sudmenuce, o ônibus já quebrou pelo meio do caminho, atolou, né? Afundou. Eu acho que todo mundo conhece essa história, né? E o ônibus atolou e não tinha quem conseguisse arrancar. Arregaçaram a calça e vamos embora para a cidade. Isso estava perto de Sudmenuce. E aí ele fez essa brincadeira, que é: Deus mandou a gente pregar o Evangelho até os confins da terra, né? Eu acho que nós chegamos no lugar. Graças a Deus que chegou a palavra para nós, né, irmãos? Irmãos, o que está abrangendo aqui? Todo mundo, toda criatura, até os confins da terra. Eu quero que você observe o cuidado de Deus, para que não houvesse surpresas desagradáveis, para que alguém chegasse lá: nunca vi falar. O Senhor Deus foi cuidadoso em extremo, para que pudesse nos apresentar uma salvação genuína, não pelo esforço do homem, é pela fé. Lembra de Hebreus 10, 38? O justo viverá pela fé. E então ele fez tudo o que precisava, mas o texto leva a gente para o perigo da negligência, da gente negligenciar isto. Sabe, tratar isso como, sabe, lembra daquela passagem que, da pérola de valor, né, em que a pessoa descobre? É esta empolgação que nós precisamos dar para a nossa salvação. Eu sei que muitas coisas nos tiram, irmãos, o vigor, o próprio trabalho, o sol hoje. Eu estou todo, sabe, fui inventar de fazer um serviço lá em casa. E, vou aproveitar e vou me alimentar de vitamina D, né? Rapaz, olha, eu acho que eu vou perder como diria o povo aqui do interior, o couro do rosto, viu? Porque de calor. Então isso tudo nos afadiga, irmãos. A luta, sabe?
a luta que nós temos, saúde, hoje os irmãos falaram aqui nos seus pedidos de orações, né? Quantas almas os irmãos padecendo, e isso é um fato em todos os lugares. Nós temos os nossos que também não vão nem para a igreja. Mas isso não pode ser um motivo para mim dizer, olha, andei até aqui, agora vou descansar. Não pode parar. Não pode negligenciar. Esta tão grande salvação, ela é tão grande também em seu poder, porque ela justifica o homem. Olha, como isso é maravilhoso da gente olhar nas Escrituras. Porque as Escrituras dizem que não há um justo nenhum sequer. Mas esta tão grande salvação, ela nos justifica diante de Deus. Quer dizer, ele pega aquele injusto e o torna justo por Cristo Jesus, a ponto de que agora ele pode ter comunhão com a gente. Esta tão grande salvação nos reconcilia com o Pai, aquela reconciliação que foi perdida lá no Éden. Ela pode fazer isto. Esta tão grande salvação, ela é grande em seu poder porque ela remove os pecados, irmãos. Ela não somente cobre pecados, porque, vou dar um exemplo para você. Já viu falar de jogar o lixo para debaixo do tapete? Todo mundo, não, o que eu vou fazer com isso daqui? Para sair lá naquela porta está muito longe, tapete. Isso é encobrir a sujeira. Mas quando alguém mais curioso, né, as mulheres são, né, quando pede para você fazer um serviço, é assim, depois ela vem olhar, né? Entendeu? E ela vai olhar debaixo do tapete, e está escondido apenas. Não. Esta tão grande salvação remove os nossos pecados. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso, irmãos? Sabe? Quantos pecados? Quantos pecados? Eu tenho, sabe, tremor de falar dessas coisas. Pois ele faz isso. Então está falando de uma mensagem, de um sacrifício perfeito, de um Salvador único, que foi nos dado para a gente crer. Ninguém mais poderia fazer esse trabalho. Olha, carta aos Efésios, capítulo 5, verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quer dizer, o que ele fez teve prazer aos olhos do nosso Pai. E aí ele diz, então agora façam isso também. Começa dizendo, andar em amor. Mais uma vez, viu, irmãos, como foi gostoso encontrar vocês. Todos vocês, sabe? O irmão Márcio ainda disse, irmão, vai no sábado. E depois todo mundo quer abraçar você, e no outro dia todo mundo trabalha, né? Se for vir no domingo, né? Todo mundo sai apressado, está com pressa. E é verdade, eu vim com esse gosto e disse, olha, vou abraçar tantas vezes que precisar. Algumas irmãs aí eu já vi, né? Ah, a bengalinha, irmão, olha, não tem problema, eu vou abraçá-la. E é assim mesmo, daqui a pouco acabou a bengalinha. Quando o Senhor chamar, acabou a bengalinha, viu? Mas a gente continua e a gente não negligencia. E eu disse para a irmã, falei, irmã, o que eu gosto é o seguinte, todas as vezes que eu vim aqui, a senhora estava aqui. É assim que precisa ser. Nós não podemos negligenciar no meio do caminho, achar alguma coisa mais interessante, até mesmo ficar em casa, sabe? Em casa é tão bom, né? Ficar em casa. Não, tenha compromisso com o Senhor. Valorize essa tão grande salvação que te é dada. Esta tão grande salvação, ela é também grande em seus efeitos sobre as pessoas que a recebem. Porque sobre nós há paz e descanso, irmãos. Você tem gozado disso, irmão? Você tem gozado de paz e segurança? Às vezes a nossa ansiedade atrapalha isso, né? Mas como é bom deixar as coisas nas mãos de Deus. Você já fez essa prova e o Senhor lhe foi gentil, lhe concedendo que eu não pus a mão, foi Ele. Nós temos paz e segurança, nós gozamos dessa paz e segurança.
E esta tão grande salvação, ela é também uma salvação eterna que nunca pode ser perdida. Olha o Evangelho de João, capítulo 6, verso 39 e 40. E o Senhor Jesus Cristo dizendo: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, que maravilha que é isso daqui para a gente. Isso nos dá forças. Nas lutas, nas tempestades, essa é a força. Não depende de mim, depende dele. Foi ele que fez a obra perfeita sobre nossas vidas. A obra do Senhor já está concluída, irmãos. A obra do Senhor já foi completada. Agora, o que é que nós vamos fazer com esta obra maravilhosa? Eu estou perguntando aos ouvintes do versículo 1, não é? Que ele diz: portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. O que é que nós vamos fazer com esta graça maravilhosa? Nós vamos cruzar os braços? É porque alguém faz, alguém vai, nós vamos fazer isto? Por acaso nós vamos parar pelo meio do caminho? Não, depois eu continuo, eu estou dando um tempo. Ou nós vamos desanimar e dizer: olha, eu acho que esse negócio não vale a pena. O que é que nós vamos fazer com esta tão grande salvação que nos é dada? Como conclusão para nossa mensagem, portanto, se esta salvação é tão grande nesses vários aspectos, ela também é tão grande no seu custo. Ou seja, aquilo que agora nos é oferecido de graça, custou mais do que sangue de bodes, de touros, de ovelhas e de pombas, mais do que ouro e prata. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Precisava ser assim, tinha que ser assim. Nada de, sabe, aquele material que perece pelo meio do caminho? Não. O Senhor não quis material ruim para esta nossa tão grande salvação. Foi Ele próprio, por meio do seu Filho, que veio fazer esta obra. Uma obra perfeita e maravilhosa, que nós nos gloriamos nisso. Agora pergunto, nós vamos negligenciar isso? Você que me ouve por acaso, tem negligenciado isto? Que o Salvador um dia desceu da sua glória, do seu trono, da presença maravilhosa do Pai, para estar no meio desse mundo, para ser considerado como maldito. Você por acaso vai negligenciar isso, você que me ouve? E você, meu amado irmão, vai negligenciar isto? Quão solene é este recado, quão trágico também para aqueles que negligenciam. Negligenciar esta tão grande salvação, ele responde: como escaparão aqueles que negligenciarem? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Agora, se esta negligência for de hebreus, ou de incrédulos, conforme nós falamos, ou nossa, só fica uma certeza, irmãos, eu quero que você guarde ela com você.
Está no verso 2, final do verso 2 do nosso texto. Receberemos a justa retribuição. Deus não se deixa enganar. Não creia que Ele é tão amoroso a ponto dele passar por cima da sua justiça. Ele não vai fazer isto. E para terminar, agora sim eu quero convidar todos vocês para Hebreus 10, verso 39. E nós vamos ler juntos, novamente. Que diz assim a palavra de Deus: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, amados irmãos, viu?